E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula número 8 do curso de Teoria Musical, Harmonia e Louvor. Nessa aula a gente fala sobre o acorde diminuto. É um acorde bem interessante, eu gosto bastante do acorde diminuto, eu gosto bastante desse tema em função da peculiaridade da formação do acorde diminuto, e vocês já vão ver isso aqui no decorrer da aula. Se você ainda não baixou o nosso livro, eu encorajo você nessa hora a baixar o livro, ele é gratuito. Tem todos os conceitos que a gente trata nesse curso em vídeo, tem lá no livro também, de uma forma um pouco mais ampla. Eu recomendo que você baixe para você ter esse material como referência para consultas futuras, também para você poder divulgar e para você poder compartilhar com seus amigos que também estudam música, que são músicos ou que estão aprendendo. Tem bastante material lá. As atualizações do livro são todas gratuitas também. É simplesmente você volta no site, faz o download e você vai ver a versão mais recente sempre ali no site, tá bom? Vamos lá, então. Antes da gente iniciar, vamos ler aqui nosso texto bíblico para a gente se inspirar para essa aula. É um texto que está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Tem dois temas importantes aqui nesse texto, né? Tem perseverança e tem sabedoria. Muita gente desiste do estudo de teoria musical justamente porque começa a ficar um pouquinho mais complicado conforme a gente vai avançando. Então aqui a gente fala sobre perseverança, né? Que a gente deve ter essa perseverança completa. Não desista se você está com alguma dificuldade no curso, continue estudando. E se está faltando sabedoria para você aprender, peça a Deus, Ele vai te ajudar. Sabedoria é um dom de Deus, mas que é concedida a partir do momento que a gente pede. Então, não se sinta aí desencorajado por estar achando o curso difícil ou por algum outro assunto que você tenha dificuldade, que pode até não ter a ver com esse curso aqui, mas pede a Deus, Ele vai te dar sabedoria para você poder superar seus desafios, tá bom? Vamos lá então. O acorde diminuto. Por que que eu só deixo para falar do acorde diminuto agora, jamais para o final do curso? Primeiro motivo é porque a gente precisava entender melhor sobre trítono. Se você não sabe o que é trítono, eu recomendo que você pare esse vídeo aqui, procura a nossa aula 7. Na aula 7 eu explico bem direitinho o que é o trítono. Não é um conceito difícil, mas é importante você entender como é que funciona. O trítono tem a ver com o acorde dominante, que a gente fala bastante sobre ele na aula 7 e na aula 5, nas aulas sobre funções harmônicas. Então é bem importante você conhecer o acorde dominante e o trítono por consequência, né? O acorde dominante e o trítono são bem relacionados, esses dois assuntos, esses dois temas, esses conceitos. Então é importante você conhecer, porque o diminuto ele tem tudo a ver com o trítono, tá bom? Então essa é a primeira coisa que impede que a gente siga para o acorde diminuto antes de saber, né? Então o segundo ponto é que o acorde diminuto ele não é muito usado na música em geral. É difícil você ver o acorde diminuto. Ele pode ser usado com bastante frequência. Ele tem muitas aplicações práticas, eu vou falar sobre isso no final da aula. Vou dar alguns exemplos aqui. Mas ele é pouco usado, justamente porque ele tem uma sonoridade um pouco complexa, um pouco diferente. E aí isso faz com que as pessoas achem que esse acorde é um acorde estranho, que não dá para usar. Não é bem assim. Se você entender como funciona o acorde diminuto, você vai saber como é que ele funciona e você vai saber encaixar ele na música. Ele tem muitas aplicações e é bem interessante, tá? Então, não se preocupe se você tem essa dificuldade de entender o acorde diminuto. Às vezes você já até viu um acorde diminuto em alguma cifra e você acaba não usando ele e você prefere substituir ele por um outro. Isso é comum, a gente vê isso. O acorde diminuto ele é um pouco difícil de formar, de você fazer ele no violão ou no teclado. Ele é um pouquinho diferente, né? A formação dele não é muito comum e as pessoas acham difícil de fazer o acorde e também acham difícil de entender o som. Mas não se desencorajem por isso agora. Se você tem essa dificuldade agora, zera aí o que você conhece sobre o acorde diminuto e aí você vai entender bem como ele funciona e você vai poder aplicar ele na prática, tá bom? Vamos lá então. Por que que ele se chama diminuto? A gente falou lá na aula sobre acordes que existia os acordes naturais, que são os maiores, os menores, tinha os dissonantes, que são acordes com mais graus, mais graus não, mais intervalos, né? Além da tônica, da terça e da quinta, às vezes você põe a nona, às vezes a 11ª, 13ª, enfim, aí tem a ver com escala cromática, né? Você pode incluir dissonâncias no acorde, para ele ficar um pouco mais encorpado, e você tinha lá uma terceira categoria de acorde, que era o acorde diminuto. O acorde diminuto ele também é um acorde dissonante. Se a gente fosse olhar ele na essência,
ele também seria um acorde dissonante, tá? Eu vou explicar isso aqui na prática agora, por que que eu separo o diminuto dos acordes dissonantes. Ele tem uma característica bem específica, bem particular. Então, primeira coisa, por que que ele é diminuto? Porque todos os intervalos do acorde são diminuídos ou diminutos, tá? Como assim? Ó? Vamos partir aqui, ó, do acorde Dó com sétima maior, que é a tétrade do acorde Dó, pensando aqui no campo harmônico, na tonalidade de Dó maior. Tá? Deixa eu só colocar aqui um marcador para a gente poder ver aqui. Então, o acorde Dó com sétima maior, ele é formado pela tônica do acorde, que é Dó, depois a terça, que é Mi, a quinta, Sol, e a sétima maior, que é Si. Esse aqui é a tétrade do acorde. O acorde diminuto, ele obrigatoriamente ele tem que ser uma tétrade, tá? Já vou explicar por que também. Mas ele é sempre tétrade, tá bom? Sempre vão ser 4 notas no acorde. Beleza, então, o que é um acorde diminuto? A gente pega o acorde e diminui todos os intervalos, tá? Então, com exceção da tônica, obviamente, senão você troca de acorde. Então, a gente mantém o Dó aqui como tônica. E agora eu vou diminuir todo mundo. Diminuir o quê? Meio tom. Eu vou cair meio tom. Então, do Mi, eu vou para o Mi bemol. Tá? Do Sol, eu vou para o Sol bemol. E do Si, eu vou para o Si bemol. Beleza. Isso aqui, ó, se a gente pegar essa formação, esses 4 acordes aqui, que acorde que a gente tem? Vamos analisar por partes, então. Eu tenho um Dó, que é a tônica, e eu tenho uma terça menor. Então eu sei que é um acorde menor. É um Dó menor, para começo de conversa, tá bom? Eu tinha uma quinta normal aqui, natural, justa, e agora eu tenho uma quinta diminuta. Beleza? Então isso aqui é um Dó menor com quinta diminuta. E eu tinha uma sétima maior e agora eu tenho uma sétima menor. Então esse aqui é um acorde Dó menor, aí a sétima vem primeiro, porque faz parte da tétrade, né? Então é o Dó menor com sétima, quando é a sétima menor a gente fala só sétima, e quinta diminuta, que é esse acorde aqui. Dó menor com sétima e quinta diminuta. Mas aí talvez você já conheça esse acorde, a gente já falou sobre ele, e talvez você me pergunte aqui agora, poxa, mas esse é o acorde diminuto? Não, esse não é o acorde diminuto ainda, não é. Ele é um acorde, a gente chama ele de meio diminuto. Se você um dia ver assim numa cifra, Dó meio diminuto, ou Dó com uma bolinha, o acorde diminuto ele tem uma bolinha, né? Como designação dele ali, na notação musical. Você pode escrever Dó, C, no caso, né? Dim, de diminuto, ou colocar uma bolinha. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês. Às vezes tem a bolinha cortada no meio. Isso quer dizer que o acorde meio diminuto. Qual é o acorde meio diminuto? É esse aqui. Então, se um dia você vê um acorde meio diminuto, ele é o acorde menor com sétima e quinta diminuta. Tá bom? Então, o acorde meio diminuto não é o acorde diminuto ainda. Ele é um acorde com dissonâncias. Ele tem uma quinta menor aqui ou quinta diminuta. É um acorde com sétima, um acorde menor com sétima e quinta diminuta. Beleza? Esse acorde aqui é muito importante. Eu vou falar sobre ele na aula sobre o segundo cadencial. Não se preocupe, você vai entender quando eu chegar lá. Mas esse acorde aqui é bem importante, mas ele ainda não é um acorde diminuto. Por que que ele não é um acorde diminuto? Todo acorde diminuto, ele tem função harmônica de dominante. Dominante. Tá. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem que ter um trítono. Ah, mas eu ainda não entendo o que é trítono. Então vai lá assistir a aula sobre trítono, tá bom? Senão você não vai entender. Mas o trítono, eu vou dar uma definição bem resumida aqui. O trítono é aquele intervalo de 3 tons, por isso chama trítono, que forma a característica de tensão do acorde dominante. No caso aqui, é sempre o quinto acorde com sétima. Sempre o quinto com sétima. Por quê? Porque o trítono ele está sempre entre a terça e a sétima do acorde. Então, a gente pegar aqui, por exemplo, o Dó com sétima, que é esse aqui, a terça está aqui, a sétima está aqui. Se a gente contar a quantidade de intervalos, né, de tons e semitons aqui, vai dar 3 tons certinho, tá? 3 tons certinho. Sempre assim. Entre a terça e a sétima do acorde com sétima, a gente tem um trítono. E o trítono é o que faz o acorde dominante ter a característica de gerar tensão muito forte. É difícil você usar um acorde com sétima solto, assim. Ele normalmente ele pede um complemento. Se você fizer um Dó com sétima numa música, ele vai pedir um complemento. Ele vai ficar no ar ali, ele vai pedir um complemento. Normalmente quem complementa o trítono do acorde dominante é a tônica. Tá? Então, no caso aqui, o Dó com sétima, ele quando ele é um acorde dominante, ele está na tonalidade de Fá. Porque na tonalidade de Fá, o quinto grau é o Dó. Então, o Dó com sétima vai puxar um Fá. Isso é o mais comum. Pode acontecer outras coisas? Sim, pode. Na música não existe uma regra de ouro que não pode ser mexido, não. Existem exceções sempre.
mas o mais comum é depois de um Dó com sétima vir um Fá. Sempre, sempre, sempre. Pode pegar cifra à vontade, aí você vai ver isso, tá? Muito comum, depois de um Dó com sétima vir um Fá. Pode ser maior ou menor, não importa, mas vai vir um Fá. Porque o Fá resolve a tensão causada pelo trítono, tá? Então essa tensão causada por essas duas notas aqui, esse intervalo, se resolve na dominante, beleza? Então o acorde diminuto, ele tem função de acorde dominante. Então ele precisa ter o mesmo trítono, ele precisa ter um acorde com trítono. Então tá bom. Partindo desse pressuposto, a gente, em vez de usar um Dó com sétima maior, que foi o que a gente usou aqui, para a gente formar um acorde dominante, desculpa, um acorde diminuto real, de verdade, a gente usa um acorde com sétima normal. Em vez da sétima maior, a gente usa a sétima menor. E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar agora, aqui é o Dó diminuto, a gente diminui todos os intervalos. Então fica aqui o Mi bemol, no lugar do Sol, Sol bemol, e no lugar do Si bemol é um Si dobrado bemol. Aí o pessoal fica sempre questionando, né? Quando a gente fala sobre a escala cromática, que tem o dobrado bemol, lá no começo do curso, o pessoal, mas isso não serve para nada. Isso serve sim. Aqui está um bom exemplo. Tá? Então, o acorde diminuto aqui, no caso do Dó, ele tem um dobrado bemol. Sempre, e aí é uma coisa que sempre vai acontecer. Todo acorde diminuto vai ter uma sétima diminuta. É uma sétima dobrada bemol. Sempre, sempre, sempre. Lembra que na escala cromática, eu vou voltar aqui, ó. A gente tem aqui, na escala cromática, a sétima maior e a sétima menor. Antes da sétima menor é a sexta ou a sétima diminuta, tá bom? É que a gente não usa a sétima diminuta como padrão. É a sexta que a gente usa como padrão na escala cromática. Mas poderia ser a sétima diminuta sim, tá bom? Então, eu vou voltar lá. Aqui, pronto. Então, aqui a gente tem a sétima diminuta aqui, tá bom? Sempre o acorde diminuto vai ter uma sétima diminuta, que é a sétima normal, 2 semitons para trás. No caso do Dó aqui, a gente pegou o Si, que era a sétima maior, né, que é a sétima que está dentro da escala, diminui 2 semitons, que aí dá o Si dobrado bemol. É um Si, tá bom? Não é um Lá. Ah, mas Si dobrado bemol e Lá é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, tá bom? É um Si dobrado bemol aqui. Vocês vão entender por que tem que ser o Si dobrado bemol já já. Então esse aqui é o acorde diminuto de verdade. Se a gente fosse analisar a formação dele, ele também é um acorde menor, porque ele tem uma terça menor, ele tem uma quinta diminuta e ele tem a sétima diminuta. A gente não poderia escrever, por exemplo, Dó menor com sétima diminuta e quinta diminuta. A gente não escreve assim. Seria até possível escrever, mas não é assim que se convencionou quando foi definido a formação do acorde diminuto, quando foi estudado isso, sei lá, e quando foi decidido como que você escreveria o nome desse acorde. Se escreve assim, Dó diminuto, ou Dó bolinha, já vou mostrar a bolinha, ela já vai aparecer. Eu vou tocar aqui agora o som do acorde para vocês verem que ele é um som um pouco diferente, ele é mais complexo talvez do som. Então aqui eu vou tocar o Dó maior normal, Dó maior com sétima maior, agora Dó com sétima, e agora o Dó diminuto. De novo, Dó com sétima, que é o acorde que a gente usa para construir, e o Dó diminuto. Ele não parece que é um Dó, né? Ele parece outro acorde. Se a gente fosse fazer o Dó menor, esse é o Dó menor, Dó diminuto. Aí tem mais relação, porque o Dó diminuto ele parece mais com um acorde menor, porque ele tem a terça menor, tá bom? Mas apesar da sonoridade do acorde ela parecer estranha, ela tem aplicações práticas muito boas. A gente vai falar sobre isso no final da aula, tá bom? E aí tem uma coisa interessante no acorde diminuto que eu chamo de mágica, porque eu acho esse acorde muito legal, justamente por essa questão da simetria que existe entre esse acorde. Olha só, aqui a gente tem aqui a escala cromática de Dó, eu troquei a sexta pela sétima diminuta, é a mesma coisa, só com um nome diferente, né? E aí, obviamente, a nota muda, que era Lá, virou Si bemol. E aí, ó, vamos olhar aqui a formação do acorde diminuto dentro da escala cromática. Então, da tônica para terça menor, que é a primeira nota aqui, eu tenho um tom e meio. Depois da terça para quinta, eu tenho mais um tom e meio. Depois da quinta para sétima, eu tenho um tom e meio. E se eu fosse repetir aqui a tônica, eu teria mais um tom e meio. Veja como é simétrico o acorde, ele é todo quadradinho, né? Todo arrumadinho. E aí, se a gente pegar e somar esses intervalos aqui de um tom e meio,
a gente teria um trítono aqui no começo e outro trítono aqui no final. Veja que interessante, é um acorde que tem dois trítonos. Isso é muito importante porque o fato do acorde diminuto ter dois trítonos, ele me possibilita duas resoluções diferentes. Tá? Lembra que o trítono precisa ser resolvido. E aí você tem dois. Então você pode resolver o trítono, o primeiro trítono ou o segundo trítono. Então você pode usar o acorde diminuto em circunstâncias bem diferenciadas. Tá bom? É bem interessante isso. É como se a gente tivesse esse acorde como um coringa. Como assim coringa? Veja só, aqui eu vou usar o dó diminuto como referência. Depois a gente vai fazer isso com outro acorde para vocês poderem perceber. Então assim, ó, aqui no dó diminuto a gente tem essa formação. Eu repeti ela em 2/8 para você poder ver a mágica que esse acorde tem. Tá? Então essa é a primeira formação aqui do acorde, começando com a tônica, tônica, terça, quinta e a sétima diminuta. Então dó diminuto. Se eu trocar a tônica de lugar e jogar a tônica para o Mi bemol, veja só o que acontece. Esse aqui agora é o acorde Mi bemol diminuto. Mas veja a formação dele. Começa com Mi bemol, Sol bemol, Si dobrado bemol e Dó. Interessante, olha só. São as mesmas notas do acorde Dó diminuto. O Mi diminuto é igualzinho. E se eu trocar a tônica agora para Sol bemol? Olha só o que acontece. Eu tenho Sol bemol, Si dobrado bemol, Dó e Mi bemol. Espera aí, são as mesmas notas. Sim, são as mesmas notas. É claro que se a gente jogasse a escala cromática de Sol bemol aqui, talvez as notas mudassem de nome, tá? Mas ainda assim seriam as mesmas notas. Eu deixei dessa forma, que pode não estar tecnicamente correto, mas para você entender que são as mesmas notas que formam esses acordes. Elas podem até ter nomes diferentes, mas na hora que você for escutar vai ser igual, tá? Então, o Dó diminuto é igual ao Mi bemol diminuto, que é igual ao Sol bemol diminuto. E se eu trocar a tônica, então, e colocar ela aqui? Olha só, se eu colocar a tônica no Si bemol, eu tenho Si dobrado bemol, Dó, Mi bemol e Sol bemol. São as mesmas notas de novo. E isso continuaria repetindo, porque a próxima tônica que viria aqui seria o Dó. E aí eu volto para o ciclo aqui, lá em cima. Entenderam como que esse acorde é legal? Ele é bem interessante porque ele tem essa característica de simetria, de um tom e meio, um tom e meio, um tom e meio, e assim por diante. E isso me permite fazer esse tipo de jogada. Eu posso substituir um acorde pelo outro, porque na essência eles são iguais. O que, que muda? A ordem das notas. Então, você pode trocar no lugar de um dó diminuto em alguma cifra e colocar aqui um Mi bemol diminuto, ou um Sol bemol diminuto, ou um Si dobrado bemol diminuto. Se a gente fosse olhar isso aqui na prática, né, esse aqui seria o Dó diminuto, aqui seria um Ré sustenido diminuto, que é bem mais comum de aparecer, aqui seria um Fá sustenido diminuto, e aqui seria um Lá diminuto. Esses quatro acordes, eles são simétricos, eles são praticamente iguais. O que, que muda? Muda a ordem das notas. Eu troco basicamente a tônica e aí troco a terça, a quinta e a sétima, mas eles são sempre formados pelas mesmas notas, tá bom? Eu gosto de explicar esse assunto com essa representação aqui. É como se o acorde diminuto fosse um quadrado, e ele tem quatro lados, e cada lado do quadrado fosse uma das notas que formam o acorde. Aqui está o diminuto que eu falei, a bolinha, tá vendo? Então assim, ó, o Dó diminuto ele é formado pela tônica, a tônica em cima sempre, a terça, a quinta e a sétima, tá bom? Se eu pegar esse quadrado e girar, pensa num quadrado qualquer, tá? Se você girar o quadrado, o lado muda, mas no fim das contas é a mesma coisa, continua sendo o mesmo quadrado. O tamanho de cada lado não muda porque você girou o quadrado. Aqui é a mesma coisa. Se eu pegar e girar esse quadrado para frente, fizer esse movimento aqui, nessa direção, o que, que a gente tem? Ó? O Si vem para cima, o Dó vem para cá, o Mi bemol vem para cá e o Sol bemol vem para cá. Continua sendo o mesmo quadrado, certo? Da mesma forma, continua sendo o mesmo acorde. Olha só, eu tenho Si bemol, dobrado bemol, Dó, Mi bemol e Sol bemol. Isso forma outro acorde, que é o Si dobrado bemol diminuto ou Lá diminuto. Se a gente, obviamente, eu vou repetir isso aqui, tá? Eu sei que tem alguém que pode querer criticar isso. Se eu fosse fazer o Lá diminuto com a escala cromática de Lá, as notas aqui provavelmente teriam outro nome. Mas vão ser a mesma nota. Do ponto de vista do som, vai ser igual. Tá? Então, só para deixar claro isso, que eu sei que tem diferença no nome da nota. E eu falo sempre sobre o nome das notas, que é importante você falar o nome certo, mas aqui, para a gente ser didático, eu uso sempre as mesmas notas aqui, tá bom? Então, se eu pegar, então, girar o quadrado para frente, eu troco, ponho o Si bemol em cima.
E se eu girar o quadrado para trás agora, se eu fizer esse movimento, eu pego o Mi bemol aqui e ponho ele para cima. Aí o Dó vem para cá, o Si bemol vem para cá e o Sol bemol vem para cá. Ó. É o que aconteceu aqui. Então o Mi bemol diminuto é esse aqui. Ó. Mi bemol, Sol bemol, Si dobrado bemol e Dó. Mi bemol diminuto poderia ser um Ré sustenido diminuto. Tá bom? Aí, obviamente, mais uma vez, se a gente fosse usar a escala cromática de Ré sustenido, as notas seriam outras. Tá? Mas, ainda assim, o conceito se aplica. Entendeu? Conseguiu perceber que esse acorde é um acorde bem diferente mesmo? A simetria desse acorde é muito legal. E aí eu vou pegar o violão aqui para tocar para vocês, para mostrar como que esse acorde ele é simétrico e ele tem no violão uma forma muito simples de você tocar. Eu posso usar uma mesma forma, né? A gente tem as formas dos acordes que a gente fala, que é a forma como a mão fica, que você pode usar a mesma forma para todos os acordes diminutos, para todos, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho essa forma, é uma das formas para acorde diminuto, que eu tenho aqui o Dó diminuto, ó. Esse é o som do acorde. E eu posso usar esse mesmo conceito aqui, que a gente usou aqui do quadrado, para o violão. Tá? Então eu ando 3 semitons aqui, ó. 1, 2, 3. Eu estou com o Mi bemol diminuto, ou o Ré sustenido diminuto. Se eu andar mais 3, 1, 2, 3, eu tenho agora o Sol bemol ou Fá sustenido diminuto. Se eu andar mais 3, 1, 2, 3, eu tenho aqui agora o Lá diminuto. E eu posso usar essa mesma forma. Existem outras formas. Existe essa forma aqui também. Ó. Aqui, ó. Tá? Que você pode ir andando ela 3 semitons, 3 semitons, 3 semitons. E assim por diante você vai sempre tendo o mesmo acorde diminuto. Na verdade é outro acorde, né? Mas como eu espero que vocês já tenham entendido aqui, eles são praticamente iguais. Tá? Eles são simétricos entre si, muda só a sequência das notas. É como se você só estivesse invertendo o acorde. Tá bom? E aí, ó, a gente tem aqui agora, na prática, 3 acordes diminutos, que eles se transformam e viram todos os outros. Então eu tenho o Dó diminuto, eu tenho o Dó sustenido diminuto e eu tenho o Ré diminuto. Com esses 3 aqui a gente forma todos. Tá? É só usar esse sisteminha do quadrado. Tá? Então a gente já fez aqui, né, o Dó diminuto que vira Ré sustenido diminuto ou Mi bemol diminuto, vira Fá sustenido diminuto ou o Sol bemol diminuto e vira lá o Si dobrado bemol diminuto, que a gente não usa isso na prática, tá bom? A gente usa Lá diminuto no lugar. Então eu tenho com a forma aqui, com o padrão do Dó diminuto, eu formo esses outros 3. Com o Dó sustenido diminuto, eu formo esses outros 3. O Mi diminuto, o Sol diminuto e o Si bemol diminuto. E com o Ré, eu formo o Fá, o Sol sustenido e o Si. Olha só, eu tenho aqui, ó, Dó, Dó sustenido e Ré. Depois eu tenho Ré sustenido, Mi e Fá. Estou indo semitom por semitom. Fá sustenido, Sol, Sol sustenido. Lá, Si bemol ou Lá sustenido e Si. Mais uma vez, vou refrisar isso aqui. Eu sei que se a gente jogasse as notas de cada acorde na sua respectiva escala cromática, o nome das notas mudaria, mas na prática é a mesma coisa. Eu estou tentando ser prático aqui, didático para você, tá bom? Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui agora com a tonalidade Ré, só para você ver que o mesmo conceito se aplica. Então aqui eu tenho o Ré diminuto, que é o Ré, Fá, o Lá bemol e o Dó bemol. Se eu pegar isso aqui e repetir, ó, e fizer o mesmo esqueminha de ir andando aqui, ó, eu vou ter os outros acordes. Ó. Eu tenho aqui Ré diminuto, depois eu tenho Fá diminuto, eu tenho Lá bemol ou Sol sustenido diminuto, e depois aqui eu tenho Si diminuto ou o Dó bemol diminuto. A gente não usa Dó bemol, é muito raro, tá bom? Então a gente normalmente põe o Si bemol. E aí é o mesmo conceito. Se eu pegasse o quadrado e ficasse girando ele, a gente teria esses acordes aqui também. Tranquilo? Deu para entender? Eu espero que sim. Vamos para um exemplo prático aqui agora, tá? Quais são os usos comuns do acorde diminuto? A gente tem basicamente 2 usos bem comuns. A gente pode usar ele como um acorde dominante, que é um dos usos que eu gosto de usar, o acorde diminuto, só que aí você precisa ter um cuidado. Você não pode esquecer que o acorde dominante ele tem um trítono específico. Ele tem aquele trítono específico. Eu falei que o acorde diminuto tem 2 trítonos, né? Mas você precisa encontrar dentro do acorde diminuto o trítono que você quer. Então, por exemplo, ó, se eu estou na tonalidade Sol, o dominante, o acorde dominante é o Ré com sétima. E no acorde Ré com sétima eu tenho um trítono específico, que é o trítono formado pela nota Dó e pela nota Fá sustenido, que é a terça e a sétima do acorde. Tanto faz a ordem, se é a terça e a sétima é a terça,
tanto faz, tá bom? Mas você precisa ter essas duas notas na formação do acorde, que no caso aqui forma o acorde Ré com sétima. E aí a pergunta é, qual acorde diminuto que possui esse mesmo trítono? Ou seja, ele tem essas duas notas na sua formação. E aí como é que você faz para saber isso? Ou você vai memorizar ou você vai usar uma cola, igual eu mostrei aqui agora. Ó. A gente precisa do trítono formado pelo Dó e pelo Fá sustenido. Qual das formações que a gente tem aqui que possuem o Dó e o Fá sustenido? É o primeiro, né? Então tem aqui Dó e Fá sustenido. Então nesse caso, tá? Como que eu vou usar acorde diminuto? Eu posso usar no lugar do acorde Ré com sétima, eu estou tocando em Sol, e aí vai ter um acorde dominante, eu quero substituir esse acorde dominante por um acorde diminuto. Eu posso usar, então, no lugar do Ré com sétima, na tonalidade Sol, eu posso usar Dó diminuto, Ré sustenido diminuto, Fá sustenido diminuto e Lá diminuto. Posso usar qualquer um desses. Por quê? Todos esses acordes aqui possuem o mesmo trítono, eles possuem essa mesma configuração aqui. Deu para entender? Vamos mostrar isso aqui na prática, olha só. Grande é o Senhor de novo. Eu tenho aqui, ó, um Ré sustenido diminuto. Qual acorde que era aqui originalmente? Era um Ré, tá? Que é o acorde dominante. No lugar do Ré, eu coloquei um Ré sustenido diminuto, porque o Ré sustenido diminuto tem o trítono que eu quero, que é o trítono Dó, Fá sustenido. Eu vou tocar aqui rapidinho para vocês poderem perceber como é que fica a substituição do Ré pelo Ré sustenido diminuto. Viram como é que fica? Ele tem uma sonoridade diferente, mas ele substitui bem o acorde que a gente queria, tá bom? Vamos aqui olhar agora a segunda substituição que eu fiz, que foi aqui no final, tá? Que é aqui no lugar aqui do Fá sustenido diminuto também existia um Ré. E aí eu troquei o Ré pelo Fá sustenido diminuto, que é um dos acordes que a gente pode usar aqui no lugar do Ré, tá? Então, se pegar lá a nossa lista lá, vou pegar a cola aqui de novo, ó, eu posso usar Fá sustenido diminuto também, tá bom? Vamos lá. Ó. Alegria de toda a terra. Aí é aquilo, né? Se fica feio, se fica bonito, aí vai muito de gosto. Eu poderia ter usado outra formação do acorde. Eu poderia ter usado isso aqui, ó. Ou... Aí vai muito de gosto pessoal. Não recomendo usar a substituição do acorde dominante pelo acorde diminuto o tempo todo, obviamente. Ele vai ter situações específicas onde ele fica bom. Vai ter situações onde ele não fica tão bom assim. Aí vai muito de gosto e de bom senso também, tá bom? Vamos lá. Um outro uso bem comum do acorde diminuto é a gente usar ele como um acorde de passagem. O acorde de passagem é um acorde temporário, ele é curto, normalmente você não passa muito tempo com ele, e ele faz a transição entre um acorde e outro. Normalmente você usa o diminuto como acorde de passagem para atrair o segundo acorde da sua transição. Ou seja, por exemplo, se eu quero transitar do Dó para o Ré, eu usaria um acorde para atrair o Ré, que seria um acorde meio tom antes do Ré. No nosso caso aqui, um Dó sustenido diminuto. Eu trouxe um exemplo aqui que seria assim, ó. Para atrair o Dó, eu estou usando Si diminuto, porque é meio tom antes. Aqui, ó, para atrair o Mi menor, eu estou usando Ré sustenido diminuto, que é meio tom antes. A gente ainda tem aqui mais uma justificativa para usar esse Ré sustenido diminuto, porque eu tenho uma transição entre o Ré e o Mi. O Ré, você pode substituir ele pelo Ré sustenido diminuto como um acorde dominante, ele já seria uma justificativa para usar, mas tem uma segunda, que aqui tem um cromatismo, né, que a gente chama, que é quando você tem uma passagem com semitons de diferença. Então eu tenho Ré, Ré sustenido e Mi, aqui então essa transição ela fica boa com o Ré sustenido diminuto. Obviamente não é obrigatório, mas você pode usar. Aqui também eu tenho, ó, do Sol para o Lá, eu tenho uma passagem cromática aqui, ó, Sol, Sol sustenido e Lá. O próprio Sol sustenido atrai o Lá aqui, porque ele está a um semitom de distância. E assim por diante. Essa última linha aqui, ela está exagerada. Eu coloquei um monte de diminutos aqui. Não necessariamente isso fica bonito, mas só para você ver que é possível usar. Aí se fica bonito ou não,
aí vai muito de gosto pessoal. Eu vou tocar todo esse trecho aqui para você poder ouvir. Vamos lá. E é isso aí. Você viu o uso do acorde diminuto, né? Ficou um pouco exagerado em algumas partes aí, mas eu espero que você tenha conseguido perceber onde que o acorde diminuto entrou, como que ele interagiu com o resto da harmonia. Se você usar bem o acorde diminuto, se você entender bem como ele funciona, como ele é formado, como ele pode ser usado na música, eu tenho certeza que você vai conseguir encaixar ele em algumas harmonias suas aí. E se você vê um acorde diminuto em alguma cifra, vai ficar mais fácil de você entender por que que ele está ali e como que você vai usar esse acorde de forma mais eficaz aí no teu dia a dia. O acorde diminuto é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Que Deus te abençoe, tudo de bom. Até mais, tchau, tchau.